E com esse cenário eleitoral já batendo a porta, o questionamento que fica é como deve se comportar a economia diante deste ambiente. Sobre isso eu converso com Solange Srur, diretora de macroeconomia do UBS no Brasil, colunista do CNN Money. Boa tarde, Solange. Eu queria te ouvir sobre todos esses números, sobre qual a leitura do investidor, a tua leitura deste cenário da eleição, que ainda está longe, mas todo mundo só pensa nela. Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Não, de fato, eu acho que o cenário ainda está muito aberto, né? A gente tem visto várias pesquisas ao longo dessa semana, principalmente, mostram um governo que está com nível de popularidade pior, né? Depois de você ter tido uma série de indicadores econômicos melhores, a inflação tem recuado, principalmente na parte de alimentos, a economia voltou a acelerar, né? Tinha começado a desacelerar no ano passado, voltou a acelerar. Então, quando a gente olha a economia, a gente não vê muito motivos para essa popularidade estar piorando. Mas o cenário é um cenário muito aberto, porque, como você mesmo acabou de descrever, tem inúmeros nomes que vão estar disputando essa vaga no segundo turno e com possíveis impactos muito diferentes no cenário de reformas. E hoje, o que o mercado está focado? Todo mundo tem uma visão, assim, eu acho que é um consenso, né? Eu falo todo mundo, mas é um consenso no mercado, é um consenso no cenário político, é um consenso na sociedade, de que o Brasil vai precisar, no próximo mandato, fazer reformas importantes. A gente está numa trajetória insustentável de dívida, isso é reconhecido pelo próprio governo, quando diz que em 2027 a gente vai para um ambiente onde o gasto discricionário pode chegar a níveis de shutdown, né, da máquina pública ficar paralisada, ou de uma trajetória muito ruim de dívida, se nada for feito. Então, a grande apreensão é porque a eleição vai ser decisiva para o cenário de reforma, para o cenário de mudança possível nessa trajetória sustentável da dívida. Agora, Solange, então, diante desta necessidade que o próprio governo reconhece hoje de reformas mais profundas nas contas públicas, qual a tua leitura sobre a hipótese de reformas mais profundas, mais estruturais nas contas públicas, em caso de continuidade do atual governo, seja com o presidente Lula ou com o eventual nome apoiado por ele? Te parece que esta hipótese, em caso de continuidade, ela é concreta? Naka, eu vejo o seguinte, não vai dar para a gente ficar sem fazer reforma. Se a gente demorar muito para fazer, seja qual for o governo que assumir em 2027, a gente vai sofrer uma desaceleração muito intensa da atividade econômica, como foi ocorrido ali em 2015, 2014, 2015, início de 2016. O Brasil vai entrar numa recessão profunda, porque com juro real, né? Hoje a gente está trabalhando com juro real aí próximo de 7, 7,5 para todos os prazos de médio e longo prazo no Brasil. Se a gente não fizer reforma, esses juros vão ser mais altos ainda. Então, Sim. a capacidade de fazer reforma, ela vai surgir da crise, né? Então, se a gente não começar um próximo governo com o apoio no Congresso e com a vontade de realmente trazer uma diminuição do gasto obrigatório, a gente vai sofrer uma recessão profunda e vai acabar tendo que fazer a reforma, mas aí o custo vai ser muito maior, né, para a sociedade, como foi o caso até a gente conseguir começar a agenda de reformas em 2017. Agora, e diante da pesquisa que a gente conheceu hoje, Solange, fica cada vez mais evidente que os nomes da oposição, aparentemente, estamos ainda há mais de um ano da eleição, mas eles têm ganhado tanto em termos de conhecimento do eleitorado, como em termos de competitividade em eventual eleição. Do ponto de vista econômico, o que nomes como, por exemplo, dos governadores Eduardo Leite, Tarcísio de Freitas, trazem o Ratinho Júnior como hipótese de programa econômico? Já há sinais? Estes nomes têm dado sinais do que poderia ser um eventual programa de governo no ano que vem? Olha, eu acho que essa discussão está muito inicial,
né? Não são todos os nomes que estão falando sobre o problema fiscal, sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. Isso a gente não tem visto ainda no debate. O que a gente tem visto é uma crítica muito severa ao fato do Brasil estar, nos últimos anos, aumentando muito imposto para conseguir pagar uma conta de um gasto que só cresce. Então, Uhum. eu acho que o que tem de comum na oposição é um discurso de que desta forma não tem como ficar, porque a sociedade não admite mais aumento de imposto. E a gente viu esse caso explícito agora com a questão do IOF, que Sim. nem bateria tanto assim na sociedade como um todo, né? É mais para grupos específicos, mas foi rejeitado pelo Congresso sem precisar do aval do Congresso. Então, o que esses governadores trazem é a questão de assim não dá para ficar, a gente vai arranjar, vai apoiar um candidato ou vai ser o candidato que vai trazer uma mudança nesse perfil do gasto para que a carga não fique maior ainda. Uhum. Agora, a discussão de reforma administrativa, previdenciária, de vinculação do salário mínimo, dos pisos, a gente não está vendo no debate nesse momento, até porque é uma pauta super impopular, né? Não sei nem se a gente vai ver, durante a campanha eleitoral, de fato, alguém defender o fim de aumentos do salário mínimo acima da inflação. Mas, no fundo, se é insustentável ficar do jeito que está, são essas as pautas que vão precisar andar. Então, vamos fazer um top 3 aqui, Solange, na tua leitura, do que, independentemente do nome, se João Maria for candidato, candidata a presidente, na tua avaliação, quais são 3 prioridades econômicas que deveriam ser discutidas de maneira séria, adulta, na campanha eleitoral no ano que vem, e por quê? Por que esses tópicos são necessários para que a gente possa endereçar, encaminhar o problema das contas públicas? Primeiro, a gente vai precisar mudar a regra do salário mínimo, né? Eu acho que é muito difícil, falando em termos de judiciário, conseguir desvincular benefício social e aposentadoria do salário mínimo. Se isso é muito difícil, vai precisar mudar a regra do salário mínimo. O ideal para mim seria desvinculação, mas parece que seria judicializado, e, enfim. Então, vamos ter que voltar para uma regra de salário mínimo que seja da a inflação, né? Ou ser uma regra em aberto, e cada ano isso é decidido pelo presidente, porque do jeito que está relacionado ao PIB, o crescimento fica muito acima do limite do teto, Uhum. né? Principalmente quando o PIB cresce anabolizado pelo próprio fiscal. Aí é um problema que é sem fim. Segundo ponto, a desvinculação do piso da educação e saúde, né? Ainda que no curto prazo não traga muita espaço dentro do teto, em alguns casos, em algum ano pode até trazer um aumento de despesa. Para frente, olhando o futuro, não dá para você ter 2 gastos tão importantes vinculados à arrecadação, né? Eu acho que deveria estar vinculado também à inflação, como era na época do teto de gastos. E, por fim, a gente vai precisar fazer uma reforma previdenciária e administrativa. São 2 reformas importantes. A previdenciária, porque a idade mínima ficou baixa, dado o aumento da expectativa de vida, porque vários grupos ficaram fora da reforma. Foi uma reforma importante que foi feita no passado, mas ela se mostrou insuficiente. E a administrativa não foi feita no Brasil, ela precisa ser feita, porque você tem um peso muito importante da folha de funcionalismo público no Brasil, né? E esses aumentos de salários também atrapalham muito o controle do gasto obrigatório, né? E eu acho que na reforma administrativa ela tem uma importância além das contas públicas. A gente sempre coloca como uma reforma importante para ajudar na solvência, mas ela é uma reforma que aumenta a produtividade do Brasil. Sem dúvida nenhuma, o setor público poderia ficar muito mais produtivo e, com isso, ajudar o setor privado a ficar mais produtivo e, assim, se a gente conseguir aumentar nosso potencial, também ajudar nas contas públicas. Então, ela tem 2 efeitos muito importantes. Ela economiza dinheiro, sim, no médio prazo, mas ela também traz um maior crescimento do PIB, conforme a experiência histórica mostra. Bacana. E, Solange, para a gente terminar essa interessantíssima conversa, nas últimas semanas, os números da Bolsa indicaram algum fluxo de estrangeiro voltando para o Brasil.
o estrangeiro já está voltando a comprar Brasil diante da hipótese desta reforma que pode vir em finalzinho de 2026, comecinho de 2027, independentemente se João ou Maria forem eleitos nas eleições? É a esperança de reforma que tem trazido o gringo de volta? Não, eu acho que não é essa a esperança de reforma ainda. O que tem trazido o gringo para o Brasil é a diversificação dos portfólios que estavam muito concentrados nos Estados Unidos, né? E a gente vem discutindo aqui que esse questionamento do excepcionalismo americano está ajudando diversos outros países, está ajudando a Europa, está ajudando emergentes. Então, foi um movimento de diversificação em relação a ativos americanos. Isso não quer dizer que não vai ter essa outra onda, né, de expectativa de reformas, mas o cenário ainda está muito aberto. Hoje eu vejo muito mais um questionamento sobre a possibilidade de mudança da pauta econômica do que uma convicção maior, né? Porque, de fato, a gente sabe que eleições em qualquer lugar do mundo, ela acaba ficando mais clara só no finalzinho, se Uhum. ficar. E no nosso caso, a gente está tão pulverizado, tanto candidato aparecendo, tem o risco ainda de aparecer um outsider, né? Que tem aparecido muito nas eleições municipais e eleições ao redor do mundo. Então, eu acho que esse é um outro movimento que ainda está por vir, mas Uhum. provavelmente mais perto das eleições do que agora ainda em 2025. Ou seja, se por acaso a gente de fato tiver um eventual cenário que indica reformas estruturais, aí sim a gente pode ter um outro fluxo de gringo mais voltado ao Brasil e não saindo dos Estados Unidos. Então, isso ainda pode motivar estrangeiros a virem alocar recursos aqui no Brasil, caso se confirme esse cenário. Com certeza, e eu vejo também muito dos investidores estrangeiros um certo desconforto, porque eles não pegaram muito o começo do boom da Argentina, né? Ah, Porque que quando interessante. veio essa questão toda de que o Milei poderia ganhar, porque foi uma eleição disputada também, Uhum. bastante. E o mercado melhorou muito mais com base nos locais do que com base nos estrangeiros. Então, Uhum. eu acho que tem um pouco também de agora a gente também quer participar do começo dessa expectativa. Então, é difícil acertar o time que o gringo vai achar que chegou a hora do começo da festa. Eles não querem vir para a metade da festa, eles querem pegar desde o começo, mas eu não acho que eles já estejam vindo por esse fator. Eu acho que Uhum. quando você compara com a bolsa de outros emergentes e Europa e os beneficiários do fim excepcionalismo, o Brasil está no meio deles, não está se destacando super positivamente. Maravilha, perfeita conversa, sensacional, Solange. Muitíssimo obrigado pelos seus insights, por essa pensata sobre Brasil e o que pode acontecer com a gente e a nossa economia ao longo dos próximos meses. A gente conversou com Solange Surur, que é colunista aqui do CNN Money. Solange, obrigado pela conversa, bom finzinho de quinta-feira. Obrigada para você também. Um beijo.